Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, que o nosso Deus e o nosso Pai possa nos abençoar a todas as pessoas que vão ouvir e assistir o vídeo e possam ser ricamente abençoadas por Deus. Então, temos no segundo vídeo de 1 de João, capítulo 2, versículo 27, que diz assim: E a unção que vós recebeste dele, do Espírito Santo, fica em vós, reside permanentemente para nos ajudar a comprovar se o que estamos ouvindo é bíblico ou não. Examinai atentos o certo e o errado, e tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então, como é bonito nós prestar atenção na palavra de Deus e estudar ela. Não precisa de ninguém que nos ensine, ela é inspirada por Deus. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, o crente não precisa de nada que já não esteja escrito na palavra, e é verdadeira e não é mentira. O Espírito Santo o guiará em toda a verdade. João 16, o capítulo, e 13, o versículo. Assim como a unção vos ensinou, assim nele permanecereis. Versículo 28. E agora, filhinho, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, que é o arrebatamento, tenhamos confiança. Fala da atitude do coração do santo, que vive tão perto do Senhor Jesus, que não há nada que se interponha entre ele e o seu Senhor. E não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Todos os que realmente são nascidos de novo praticam a justiça. 1 de João 3, o capítulo e 1, o versículo em diante. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Filho de Deus. Somos filhos de Deus por termos sido adotados na família de Deus, o que derivou da experiência de termos nascido de novo. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. O mundo não conhece nem admite que os crentes sejam filhos de Deus, assim como não reconheceu nem admitiu que Cristo era filho de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Quanto a sermos depois da ressurreição, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, que é o arrebatamento, seremos semelhantes a ele. Fala de sermos glorificados, porque o veremos como ele é. O veremos, com nossos próprios olhos aqui. Os olhos físicos num corpo mortal não conseguem contemplar essa glória. Isso só será possível para olhos em corpos glorificados. Qualquer que permanece nele
não peca, não pratica pecado. Qualquer que peca, pratica pecado, não o viu, nem o conheceu. Lá em Romanos 6, o capítulo 14, o versículo. Hoje vivemos por graça. Vira a página aqui. Vivemos por graça. 1 de João, capítulo 3, versículo 7. Filhinho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, vive justamente, assim como ele é justo. Nós recebemos a justiça de Cristo, de modo que devemos viver como justos, o que conseguimos fazer se nossa fé permanece sempre na cruz. Romanos 6, o capítulo 1 a 14, o versículo. O que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, desde o início da sua rebelião contra Deus. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Isso revela o que foi feito na cruz, lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira não nos era contrária, e a tirou do meio de nós, encravando-a na cruz. A lei, com seus decretos, foi abolida na morte de Cristo, como se tivesse sido crucificado com ele, como nós temos sido crucificados com ele, que reconhece isto, né? E, despojando os principados e potestades, Satanás, ele não tem mais nenhum direito legal para reter a ninguém. Ele, Cristo, o expôs publicamente. O que Jesus fez na cruz foi frente a todo o universo e deles triunfou em si mesmo. O triunfo está completo. Tudo foi feito por nós, o que significa que podemos andar em perpétuo poder e vitória por causa da cruz. 1 de João, capítulo 3, e o versículo 21. Amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Significa que não há condenação, e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado, que somos filhos nascidos de Deus. Romanos 8, capítulo 16, o versículo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Entendemos que todos esses privilégios nos vêm de Deus, por meio da cruz. 1 de João, capítulo 4, versículo 4 a 6. Filhinho, vós sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Os falsos mestres estão dizendo que o mundo quer ouvir. Estão dizendo que o mundo quer ouvir, né? E nós somos de Deus, ó. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que nos ouve que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Como você conhece. Aqueles que nos ouvem é aquele que não nos ouve. Lá em 1 de João 5, 11 a 15, que diz assim: Eu
Testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, tudo o que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Sabendo, também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. E isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida. Que maravilha! Esse é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida. Jesus Cristo. Temos que estar nele. Temos que fazer de tudo que se possa fazer, e através do conhecimento que temos, sempre, cada dia, fazer o melhor, agradar a Deus, ter amor para com as pessoas, para com o próximo, para si mesmo. Porque quando nós damos valor e temos o valor para nós mesmos, se valorizamos, nós vemos então que Deus está agindo. E nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra para as outras pessoas, a qual nós vivemos, e elas nos conhecem e vivem de redor, há tantos anos, pessoas que nos conhecem. E assim nós seremos aquele exemplo. E que elas também venham ser esse exemplo, para que possam se preparar para este momento que Jesus pode vir. Pode vir a qualquer momento. Esse arrebatamento falado aqui é a vinda do Senhor. Primeira vinda, buscar as pessoas no ar. Os salvos irão. E depois começam as tribulações. Temos no começo delas. E ainda tem muito para vir. Mas que Deus abençoe a todos que vão ouvir essa palavra, que colocam no coração, que saibam que Deus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não é por Ele. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.